Então tá, senhores, paramos mais cedo, né, falando aqui desses equilíbrio iônico, né? Mais especificamente estamos, né, nesse slide aí que nós paramos, e agora vamos dar continuidade a partir daqui, né, com exercícios sobre esse assunto, né? O exercício aí que vem na sequência, um exercíciozinho vestibular da UDESC, aí. A reação abaixo representa a equação de equilíbrio ácido acético, tá? A equação. A expressão da constante é essa. Tá? Veja o valor da constante, baixinho. E diz assim, a cenária correta. Se for diminuída a concentração do ácido, o equilíbrio vai para o sentido dos produtos. Não, né? Quando diminui, vai para o lado de quem diminuiu. Tá? Então, falso afirmativo. O ácido acético é forte. Gente, olha o K do ácido acético. Mais tarde vocês vão estudar na química orgânica, esse é um ácido orgânico, que é o ácido que nós encontramos no vinagre, que todo ácido orgânico é fraco. Se é orgânico, tu sabe que é fraco. Mas aqui, mesmo que tu não saiba isso, não importa, olha o valor do K, isso que interessa. K menor que 10 a menos 3 ou igual, é fraco, porque é um K baixo, baixo rendimento. Então, falso. Com base no valor do Ka, o ácido acético apresenta dissociação completa. Falso, né? Dissociação completa se ele fosse forte. Aí teria grau de dissociação 100%. Se tu aumentar a concentração do ácido, o equilíbrio não será afetado. Falso. Tu aumenta o ácido, vai para a direita. Se for aumentada a concentração do ácido, o equilíbrio vai para os produtos. Correto. Aumenta, vai para o outro lado, aí vai para os produtos. Correto, afirmativo, portanto, resposta E de escola. Bom, seguindo aqui, pessoal, aqui você vai usar aquele esquema que eu falei, ó. Quanto maior o K, mais forte o ácido. Quanto maior o Kb, mais forte a base. Quanto maior o Ks, mais solúvel o sal, né, dadas as devidas considerações. Então, nesse caso, ele está dando vários ácidos aqui, 4 ácidos mais especificamente, e quer saber a ordem decrescente de força. Decrescente é do mais forte para o mais fraco. E quanto maior o Ka, mais forte é. Então, o mais forte de todos, HCl4, que é o maior valor. Segundo mais forte de todos, HF. E o terceiro mais forte, ácido acético, 10 a menos 5. E o mais fraco de todos, HCl. Portanto, questãozinha bem tranquila, né? Basta você saber a ordem de grandeza desses números. Dado Wilson, agora nós temos uma questãozinha aqui já mais de cálculo, né? Onde nós vamos ter que saber trabalhar um pouquinho mais. Então, olha lá, o ácido benzoico e seus derivados são largamente utilizados na conservação de alimentos. Destinam-se a inibir o crescimento de fungos, leveduras, sendo também eficientes contra uma grande gama de bactérias. Considere uma formulação comercial de ácido benzoico em água de concentração 0,01 molar, 7% ionizada. Escreva a equação de ionização do ácido benzoico em água. A expressão do Ka e a concentração de H+ no equilíbrio. Então, uma questãozinha bem tranquila, né, gente, para a gente saber brincar com isso. Então, primeiro, ó, isso é um ácido. Todo ácido, né, que é um ácido orgânico, é COH aqui. Ele botou CO2H, mas pode ser COH. Então, ó, C6H5COOH em água, e esse H que é o Hxyl, que é o H ligado a essa chamada carboxila, vai formar o C6H5COO-, que é o ânion benzoato, o bico é do pato, mais H3O+, um ácido em água libera H+, mais o respectivo I. Escreva a equação de ionização do ácido e a expressão da constante Ka. Ka é sempre produto sobre reagente. Portanto, produto sobre reagente. E a água? A água não entra, lembre-se. Então, solvente não aparece na expressão da constante de equilíbrio. Então, a água, na verdade, já está dentro do Ka. Se tu botasse isso aqui como Kc, aí entraria água aqui. Mas só que Kc vezes água dá o Ka. E a terceira é, qual a concentração de H+? 0,01 molar é a concentração inicial. Isso corresponde a 100% do que você tem. Disso, quanto ioniza? 7%. Portanto, 7%,
cis. Cis igual 7 vezes 10 na menos 4 mol por litro. Um calculejo aí bem tranquilinho. De boas? Agora uma outra questão, pessoal, que ao invés de te dar o grau de ionização, que é o alfa, ele vai te dar a constante de ionização, que é o K, e vai pedir a concentração. É o tipo de exercício que, se você quisesse, poderia usar aquilo que nós falamos atrás. O que nós falamos atrás? Você poderia usar a constante de ionização, KI igual a m alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa, que é a lei da diluição do tio Oswaldo. Mas aí tem que lembrar de fórmula, então eu aconselho você a aprender a fazer, que é melhor. Então está te dando esses ácidos aqui, está dizendo que a concentração, calcula a concentração de H+, presente numa solução de ácido lático, então ele quer saber esse aqui, sabendo que o ácido lático tem uma concentração 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Então, gente, o que nós vamos fazer aqui, ó, é aquele esquema que eu já ensinei para vocês quando nós vimos equilíbrio, que trabalha dessa forma aqui, ó. Olha lá, faz a equação de ionização. Então, o ácido lático em água vai liberar H+, libera um H+, aqui só um H, tá, pessoal? Mais o respectivo íon correspondente. Tudo bem? Aí tu vai fazer aquele esqueminha. Lembra, tabelinha? Já vimos, ó, 300 vezes eu disse que eu vou trabalhar com vocês todos os equilíbrios em cima dessa tabela. Então vai ter que dizer quanto tem no início, quanto reagiu, quanto produziu, quanto sobrou no equilíbrio. E aí tu vai achar a concentração de H+, que é o que ele quer. Então quanto tem no início? Então está dizendo 0,01 molar, que é o 10 a menos 2 mol por litro. Quanto tem no início do produto? Não tem nada. A reação não começou. Sobre a água, aquilo que nós vimos, a água não entra, então não interessa quanto tem de água. Quanto reagiu? Bom, na questão anterior, ele diz que reagiu 7%. Aqui ele não diz quanto reagiu, aqui ele quer saber quanto reagiu. Então eu não sei. E eu não sei eu chamo de X. Se aí reage X, quanto produz aqui? X. E aqui? X. Tinha 0,01, reagiu X, vai sobrar 0,01 menos X. Tinha 0, reagiu X, vai sobrar X, aquilo que tu produziu. Mesma coisa aqui. Aí tu joga na constante de equilíbrio, que é sempre produto sobre reagente. Tudo bem? O K ele te deu, que é 10 a menos 4. Aqui é X vezes X sobre 0,01 menos X. Tudo bem? Então você vai ter que achar o valor de X. Bueno, agora que vem um detalhe extremamente importante, ó, pessoal. Se você for fazer isso assim, e isso eventualmente acontece, o que aconteceu? Você caiu numa equação de segundo grau. X vezes X, X ao quadrado, 10 a menos 4 vezes 0,01 dá 10 a menos 6, menos 10 a menos 4x. Equação de segundo grau. Tem que aplicar Bhaskara, tirar as raízes, e aí você tem que saber que uma das raízes tem que eliminar. E você lá vai entender por que tem que eliminar, porque a concentração inicial é 0,01. Vai reagir uma quantidade menor que isso. Qualquer valor negativo ou maior que esse valor, descarta, está fora. Mas aqui não precisa isso. E por que não precisa? Quando nós vimos a lei da diluição do tio Oswaldo, eu vou voltar lá, lei da diluição do tio Oswaldo, eu mostrei para vocês, que eu posso simplificar a lei, lembra? Eu posso considerar que esse 1 menos alfa é igual a 1 quando? Quando o K é muito pequeno ou quando o alfa é muito pequeno. Nesse caso do exercício que nós estamos fazendo, o que acontece? O teu K é pequeno. Como é que eu sei que é pequeno? 10 a menos 4, sendo menor ou igual a 10 a menos 3, é pequeno. Então eu não preciso usar esse xzinho aqui embaixo, porque ele é tão pequeno, porque se o K é pequenininho, significa que está reagindo muito pouco. Se está reagindo muito pouco, é tão pouco que quando eu desconto esse pouquinho do 0,01, esse pouquinho é como se não fosse nada. Então você pode descartar esse pouquinho. Então você faz de conta que, na verdade, esse x aí você pode simplificar. Tudo bem? Aí vai ficar 10 a menos 4
vezes 0,01, que é 10 na menos 2, isso vai dar 10 na menos 6. X vezes x deu x ao quadrado, raiz de 10 a menos 6, x igual a 10 a menos 3. O que ele pediu? Concentração de H+, a concentração de H+ em equilíbrio, 10 a menos 3. Esse é um típico exercício que o próximo assunto que nós vamos ver, você vai ver o quanto ele é importante. Por quê? Porque eu vou te dar um ácido, vou te dar a concentração inicial, vou te dar o K e vou perguntar qual é o pH do meio. Aí tu vai ver que pH é menos logaritmo da concentração de H+. Então você vai precisar achar a concentração de H+, como tu achou aqui. Achou H+, faz menos log disso, tu acha o pH. Tá vendo? Então esse é um exercício muito importante dentro dos exercícios de constante de equilíbrio, porque ele permite tanto que tu acha H+, quanto H-, porque isso pode ser um ácido ou pode ser uma base. Isso nós vamos ter que trabalhar bastante em cima disso. Tá bom, gente? Bueno, seguindo a brincadeira, que é uma questãozinha da CAF, entendeu? 4 bases aqui, que não são bases de arrênios, para quem não está ligando o nome à pessoa, base de arrênios são substâncias que em água liberam H-. Essas são chamadas bases de Bronsted ou de Lewis, porque elas podem receber H+, sendo de Bronsted, ou doar par de elétrons sendo base de Lewis. O que interessa é que são bases. E se são bases, eu tenho um KB, que é a constante de ionização básica. E aí, quanto maior o K, mais forte o ácido. Quanto maior o KB, mais forte a base. Quanto maior o KS, com os devidos cuidados, mais solúvel o sal. Então, nesse caso, ele quer saber a ordem crescente de basicidade. Portanto, dá mais ordem crescente de basicidade das aminas. Portanto, dá menos básica para mais básica. Tá? Então, qual é a ordem crescente aí? Da menos para mais. Qual é a menos básica de todas? É o pirrol. Acho que eu marquei errado, agora estou vendo, eu fiz a ordem crescente. Pirrol. A segunda menos básica é piridina. Então, pirrol, piridina. A terceira menos básica é piperidina. E a mais básica de todas, a pirrolidina, porque aí é o maior KB. Quanto maior o KB, eu vi que tinha feito errado. Comecei a fazer, já percebi, mas não importa, estamos aqui para corrigir. Tá? Então, resposta, letra D de jeans. Ordem crescente de basicidade é da mais fraca para a mais forte. Então, essa é mais fraca, depois aquela, depois essa, depois aquela. Ok? Então, tá aí. Agora, pessoal, uma questão aqui bem dificilzinha. Tá? Uma questão bem das complicadinhas sobre isso. Às vezes tem questão difícil. Essa é uma delas. Olha aí, a amônia pode ser utilizada na síntese de fertilizantes explosivos e produtos de limpeza. Já o hidróxido de sódio pode ser utilizado para desentupir encanamentos na produção de sabões e detergentes e na extração da celulose nas indústrias de papel. Em 1 litro de solução de hidróxido de sódio, concentração 0,15 molar, foi adicionado 0,1 mol de amônia. 0,1 mol em 1 litro vai dar 0,1 mol por litro. Considere o volume constante, KB vale tanto, esse KB é do hidróxido de amônia ou da amônia. E assinale a alternativa que contém a concentração dos íons amônio. Então ele quer saber a concentração do amônio. Barbaridade, vamos lá então. Senhores, hidróxido de sódio é uma base forte. Se é uma base forte, não é dado o KB. A gente considera que a ionização é 100%, dissociação 100%. Então, tudo que tu tem na base vai formar de OH-. Então, tu tem KB para base forte. Aí vem a amônia. Amônia é NH3. Só que a amônia mais água forma NH4OH. E esse NH4OH em água libera NH4 mais e OH-. Ele quer saber justamente qual a concentração desse NH4+.
Tudo bem? Então aqui tanto faz você usar NH3 mais água, quanto NH4OH mais água. Mesma coisa, tá? Então, dado o Wilson, o que você tem? 0,15 mol por litro de hidroxódio. Isso aqui você tem. Essa base em água, tudo que ela tem vai formar íons. Portanto, você já sabe que tu tem uma concentração 0,15 mol por litro de hidróxido, que é o H-. E você vai jogar aí dentro, pessoal, amônia. E a amônia é uma base que libera o H-. Só que como já tem OH- no meio, isso chama-se efeito do íon comum, lembra? Esse aqui vai dificultar a liberação desse OH-. Mas, independente disso, ele está dizendo que tem no início uma concentração 0,1 mol por litro de amônia. 0,1 mol em 1 litro. Eu preciso descobrir qual concentração que eu vou ter de amônio. E, consequentemente, eu também posso descobrir o hidróxido. Só que vocês vão perceber que a concentração de hidróxido vai ser praticamente essa aqui. Porque uma base fraca no meio que tem uma base forte, ela praticamente não ioniza. Vocês vão ver lá que a ionização é mínima. E essa diferença a gente despreza. Então, quanto que eu tenho no início de amônio? Não tem nada. Não dissociou nada ainda. Quanto tem de OH-? Bom, desta base não tem nada. Mas como eu estou colocando esta base no meio que já tem uma base, e essa base tem essa concentração, a concentração do H- é 0,15 mol por litro. Percebeu? Então, tu está colocando uma base onde já tem uma base. Por isso que está dando esse problema. Aí, quanto reagiu? Não sei, ele não falou. Então, reagiu X. Se aqui reagiu X, agora não interessa, sempre lembra. Quanto produziu? X. E quanto produziu do H-? X também. Tinha 0,1, reagiu X, sobrou 0,1 menos X. Tinha 0, produziu X, quanto que eu tenho? X. Tinha 0,15, produziu X, quanto que eu tenho? 0,15 mais o X que eu produzi. Estou produzindo algo a mais aí de OH-, que é bem pouquinho, mas estou produzindo. Aí tu vai pegar isso aqui e vai levar para a constante de equilíbrio, que ele deu lá no exercício a constante KB, 1,8 vezes 10 a menos 5. Então você sabe a constante. E a constante tu sabe que é sempre produto sobre reagente. Aí tu vai dizer, tá, professor, mas por que não é constante da primeira? Porque a primeira não tem constante. A constante da primeira não existe, porque aquele equilíbrio não existe. O equilíbrio é esse. Aqui existe esse equilíbrio, tá? Eu até nem botei a flechinha de equilíbrio ali, mas deveria ter colocado. Ah, vai e volta. Lá não vai e volta, lá só vai. Tá? Então, dado isso, até vou arrumar aqui, para que você não depois vai dizer, ai, professor. Então, vou arrumar aqui. Aqui, que já está aqui, me interessa mais, ó. Tutuque. Vamos ver se eu vou arrumar essa flechinha aqui. Vamos tirar essa aqui e vamos botar essa aqui, ó. Essa que é a flechinha de equilíbrio. Tá? Tá dizendo que vai e volta. Tá? Então, tá aí, ó. A reação está acontecendo nos dois sentidos, tá? Já a primeira não. A primeira só acontece num sentido. Tudo bem? Aí tu tem o K. E o K é produto sobre reagente. O KB ele te deu, ó, 1,8 vezes 10 a menos 5. Concentração de NH4 mais X, que é o que eu quero saber. Concentração de OH menos 0,15 mais X. Concentração de NH4OH 0,1 menos X. Aí você joga os valores lá. Agora, o que nós vimos sobre isso? Que quando o K é pequenininho, o que significa? K pequenininho, que é K menor ou igual a 10 a menos 3, significa que reagiu muito pouco, que o ácido é fraco, a base é fraca. E reagiu tão pouco que eu posso considerar que esse xzinho aqui, ó, é praticamente zero. Então, 0,1 menos x é 0,1. Só que se eu não estou considerando esse x para descontar de 0,1, por que eu vou considerar o x para somar o 0,15? Ele também é desprezível. Portanto,
esse x você elimina tanto na soma quanto na subtração. Com Wilson, você ficou com 1,8 vezes 10 a menos 5, vezes 0,1, que é 10 a menos 1, que é igual a x vezes 0,15. Fazendo o singelo calquinho, x vai ser igual, 10 a menos 1 significa 1,8 dividido por 1,2 dá 1,2 vezes 10 a menos 5. Portanto, esta é a concentração de H+, o que ele pediu. E, gente, se você se atentar a isso, e você perceber o quanto deu x, ó, por aí dá para você entender por que eu não preciso considerar esse x na subtração e na divisão. Olha por que não. Eu vou pegar esse número aqui para facilitar a minha vida. Olha aqui, eu vou fazer o 0,1 menos x, tudo bem? Bota lá. O x deu aproximadamente 1,2 vezes 10 a menos 5. Ia dar uma diferençazinha muito pequena se você usasse o valor real. Tudo bem? Então, vou botar aqui, 0,1. Ó. Por que eu estou botando isso? Porque isso aqui vai te dar 1 vezes 10 na menos 5. Menos 1,2 vezes 10 na menos 5. Né? Que é 0,0000001, Tá entendendo o que eu estou falando ou não? Isso aqui é 1,2 vezes 10 a menos 5. Isso aqui é 0,1. Se eu fizer 10.000 menos 1,2, acho que não é nem 10.000, deixa eu ver, isso aqui é 1 vezes 10 na menos, não, mais um zero ainda. Se eu fizer 100.000, que é 10 na menos 5, menos 1,2, 100.000 menos 1,2, quanto que vai dar? Vai dar 99.998,8. 99.998,8 é praticamente 100. Percebe o que eu estou falando? Por isso que descontar esse xzinho de um valor desses é matematicamente, né, desnecessário. Por isso que você pode desconsiderar esse valor do x aí, tanto para somar quanto, né, para subtrair. Porque se você fosse fazer a soma, só para que você entenda, de repente na soma você consegue enxergar melhor, ó, soma isso com isso. Ah, quanto que vai dar? Ah, isso aí vai dar 0,1000012. Gente, isso aí é a mesma coisa que 0,1 ou não? Então, somar isso a um 0,1 ou diminuir isso de um 0,1 ou do 0,15, que seja, né, que era o 0,15 inicial, isso não vai fazer diferença na conta final. Por isso que a gente está desprezando esse x. Então, você pode, sempre que tiver k menor que 10 na menos 3 ou igual, considerar que esse xzinho aí, ó, seja na soma ou na subtração, ele desaparece, ele é praticamente igual a zero. Portanto, resposta dessa questão, letra B de bonito, B de eu mesmo, fácil de entender. B de Luiz Henrique. Fechou, rapaziada? Então aí estão os exercícios, eu vou passar uma listinha de exercícios aí para vocês poderem se divertir em casa, porque isso não deixa de ser uma diversão, né? Isto não é um conteúdo, isto é um parque de diversões. Luiz Henrique Carreiro Walls, de grátis, não precisa pagar, entrada grátis. Valeu, rapaziada, abraço, beijo, queijo, viva o Grêmio, morte ao Inter e salvem as coloradas. Se eu não disser isso, eu apanho da minha mulher que está aqui do meu lado. Deus me livre, tá louco. Onde é que tá que eu não consigo fechar isso aqui? Rapaz, onde é que tu tá, rapaz? Ó. Não te acredito. Fecha aqui. Fechou.
Joinha.